Juros altos, dívida impagável. Uma renegociação permitiria, por exemplo, transformar saldo devedor em casas populares, mas por enquanto, em vez de investimento, tem estado fazendo dívida nova para pagar dívida antiga. É o que você vê agora. Na exposição dos senhores, parece que houve um certo consenso desse, digamos, destino do recurso para os investimentos, porque com essa dívida, todos observaram, não é possível fazer investimentos. A consultoria jurídica do Senado fez até um cálculo a respeito do que significaria isso em matéria de disponibilização para os estados. O saldo das dívidas do projeto do senador Luiz Henrique, em maio de 2011, chegava a 362 bilhões e 300 milhões, relativamente aos estados e ao Distrito Federal, e 58,2 bilhões referente aos municípios, o que totaliza 420,5 bilhões de reais. Considerando a proposta de abatimento dos 20% do saldo, a taxa de juros de 6% ao ano, o prazo restante de aproximadamente 15 anos, para o término desses contratos, o sistema de amortização PRAS, o correspondente fluxo financeiro anual seria da ordem de 701 milhões de reais. Então, essa proposta, eu queria que uma opinião dos senhores, porque muitos falaram de usar o recurso decorrente dessa renegociação como investimento para os estados e municípios que foram sufocados nos últimos 20 anos com o aumento de responsabilidades e a redução da receita. O Brasil vive um momento de baixo investimento. Os investimentos públicos, não obstante todo o esforço da presidente Dilma em lançar projetos impactantes nesse sentido, o investimento público, que deveria chegar a 5%, ainda se situa entre 2% e 2,5%. E o investimento nacional, que deveria ser minimamente de 25%, patina nos 17%, 18%. Então, nada é mais importante neste momento, neste cenário, do que o aceleramento do crescimento nacional. No ano passado, a prestação devida, segundo o contrato da dívida, era de 8 bilhões. Desses, 5 foram incrementados no saldo devedor, 3 foram pagos, e a título de comparação, todo o investimento da cidade totalizou também 3 bilhões. Então, a prestação da dívida de 8 bilhões era mais que o dobro da capacidade de investimento da cidade. Esses 3 bilhões de dívida, se fossem usados em investimentos, só para ilustração, daria para construir 500 creches, mais 3 novos hospitais, mais 10 quilômetros de monotrilho por ano na cidade com esse pagamento só dos juros da dívida. Se incluirmos o aumento do saldo devedor, ainda daria para construir todo ano mais 150 quilômetros de BRTs, mais 10 mil casas populares e assim vai. Mas hoje, Excelência, está acontecendo um absurdo. Estados federados estão se endividando com o Banco Mundial e outras agências internacionais para pagar a União. Isso é uma aberração. Como é que pode um organismo internacional oferecer condições mais vantajosas que a própria União? Estamos num abuso total ao federalismo. Vejam que coisa paradoxal. O Brasil realmente é um país muito peculiar. Estados estão refinanciando as dívidas com a União através de bancos particulares, né? Inclusive de bancos, instituições estrangeiras. É como se nós invertêssemos a situação que tínhamos à época em que se firmaram os acordos. Ou seja, à época o governo federal socorre os estados, né, refinanciando, por assim dizer, a dívida que eles tinham com instituições privadas. Nós estamos fazendo o contrário, o que mostra que realmente a atual condição dessa dívida, desses acordos, não é sustentável. O que mostra o conjunto das exposições é que, seja para os estados, seja para os municípios, nós estamos
numa situação extremamente difícil. Se faz necessário, com urgência, uma forma de reescalonar as dívidas dos municípios e dos estados, e ainda mais agora agravado com a decisão do Supremo Tribunal Federal relativa aos precatórios A nossa ideia aqui é começar com o senador Luiz Henrique, está lá na Câmara, eles começam por lá, a gente começa por aqui também, ao mesmo tempo. Talvez o daqui vá mais rápido, se chegar lá o nosso mais rápido, vira lá o relator de lá, vira relator do projeto aqui. Se o da Câmara virar mais rápido, o senador Luiz Henrique vira relator aqui, mas o relator da Câmara fala em exclusão para os cálculos da receita corrente líquida de educação e saúde. Argumenta que, ao fazer isso, não entra nem na discussão da lei de responsabilidade fiscal, e isso significa uma redução de algo em torno de 33%. Um ponto importante que nós observamos desde a lei de responsabilidade fiscal é que se criou a cultura da responsabilidade fiscal, e ela, em todas as avaliações, eu creio que talvez todos os debatedores aqui não discordem muito, ajudou a criar uma expectativa mais positiva de equilíbrio fiscal, orçamentário no país. E todas as vezes em que as discussões de refinanciamento voltam, isso leva a discussões sobre as expectativas sobre o país. Embora essa responsabilidade não valha para a União, né? Ela é imposta aos estados e municípios, mas a União não se autoimpôs. Exatamente. São vários estudos que mostram que a União, em alguns aspectos, não cumpre efetivamente a lei de responsabilidade fiscal. Então, talvez seja importante também pensar, na medida em que as propostas possam ser muito mais radicais, sobre o efeito disso nas expectativas, porque nós sabemos que isso tem influência também no nível de investimentos e no crescimento do PIB. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.